Pessoal, olá! Bom, mais um encontro aí, né, conosco. Acho que no último vídeo eu tava bem cansada. Continuo cansada, mas seguimos juntos aí para que a gente consiga chegar no nosso destino, que é a vitória, né, a aprovação de vocês. Bom, na aula passada mencionei, né, sobre a teoria da prova, mencionei sobre algumas provas em específico. Nesse vídeo vou continuar falando com vocês sobre algumas provas, porque é um conteúdo muito importante e que é muito cobrado em segunda fase, seja em questões discursivas, seja na hora da peça. Então eu quero pontuar aqui algumas questões importantes para vocês, tá? Eu sei que a matéria de hoje é sobre procedimentos, né, de acordo com o que está com o e-book de vocês, mas tudo isso contempla, abarca e dá argumentos para que vocês possam estar ali ao longo do procedimento penal, seja ele ordinário, sumário, tribunal de júri ou sumaríssimo, que a gente vai ver em momento oportuno, para que você possa ter conteúdo para atuar dentro daquele procedimento. Então eu indico que vocês estudem bem o procedimento. No material foi para vocês tudo aquilo que vocês precisam saber. Então entendam o seguinte, né? Nós temos algumas provas que são importantes. A primeira é o exame de corpo de delito e nós temos o laudo, que é feito pelo perito. Gente, esse laudo é uma peça que é elaborada pelos peritos durante ou após a conclusão da perícia. Então, pode vir a pergunta assim, ó. O laudo pode ser juntado a qualquer momento? Gente, em regra, o laudo ele não funciona como uma condição de procedibilidade, ou seja, o laudo ele é totalmente dispensável quando do oferecimento da denúncia. Porém, nós temos exceções. Hipóteses em que o laudo vai funcionar como uma condição de procedibilidade. É isso que a OAB vai querer saber de vocês. Exemplo, lei de drogas. Lá nós temos laudo de constatação. O laudo na lei de drogas é o chamado laudo provisório ou laudo de constatação. E nós temos também nos crimes contra a propriedade imaterial, tá? Olha, no caso da lei de drogas existem dois laudos. O primeiro, que é o laudo de constatação, sendo esse laudo uma condição de procedibilidade para que o MP oferte a denúncia e, inclusive, para lavrar um auto de prisão em flagrante. Depois, ele vai se transformar em um laudo definitivo, tá? Entendam. Existe a obrigatoriedade de realização do exame de corpo de delito no formato de 158. Lá fala assim, do Código de Processo Penal. Quando a infração deixar vestígios, vai ser indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo suprir a confissão do acusado. Entendam. Exame de corpo de delito direto é aquele feito diretamente pelo perito oficial ou dois peritos não oficiais sobre o corpo do delito, tá? Não é o corpo necessariamente, mas o corpo do delito. Beleza, isso era o que eu queria dizer. Segundo, interrogatório. O interrogatório, pessoal, ele tem duas fases. A primeira são os questionamentos sobre a pessoa do acusado. E a segunda fase é o questionamento sobre o crime em si, sobre a imputação. Então, lá no artigo 187 do Código de Processo Penal, fala assim, dá algumas disposições, mas entendo. O interrogatório de qualificação, ele não está abrangido pelo direito de ficar em silêncio, tá? Inclusive, pode vir a caracterizar crime de falsa identidade, súmula 522 do STJ. Lembrem que o interrogatório tem características, né? Ele é um ato personalíssimo, então o interrogatório só pode ser exercido pessoalmente pelo acusado, exceto o interrogatório, evidentemente, da pessoa jurídica, que é realizada na pessoa do seu representante legal, é óbvio, né? Esse interrogado, ele tem que estar assistido por uma defesa técnica, é obrigatória na realização do interrogatório. A ausência vai gerar uma causa de nulidade para vocês ali na peça, uma nulidade absoluta. Além da presença, a defesa técnica também terá direito a uma entrevista reservada com o seu cliente. Tá. Depois de realizado o interrogatório, o juiz vai perguntar para as partes se restou algum fato que precisa ser esclarecido, formulando perguntas, se entender ser pertinente, se entender ser relevante. Entendam, o momento de realização do interrogatório judicial, lá no procedimento comum e no procedimento do júri, é o último ato da instrução. O STF já pacificou isso em 2008, mas a prova vive cobrando, tá? Essa lei, ela não possui o status apenas de lei ordinária, mas ela vem em encontro da ampla defesa. Então, em toda lei especial, por exemplo, de drogas, que fala que o interrogatório do réu é o primeiro a ser feito, isso já não existe mais. Tem que ser o último, o acusado tem que ser interrogado ao final, em todos os procedimentos, tá? Beleza, delação premiada, cuidado com esse ponto. Pessoal, de acordo com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, o advogado do réu delatado
deverá obrigatoriamente estar presente no interrogatório do corréu que está delatando, do delator. Então, o advogado de um réu, ele vai ter que obrigatoriamente estar presente no interrogatório do corréu, né? Pelo mesmo processo criminal. Gente, a presença da defesa técnica, ela é imprescindível durante o interrogatório do réu, que por ela está sendo representado, mas não os demais. Então, entendam. É obrigatória a presença do advogado no interrogatório do seu cliente. No interrogatório dos outros réus, essa presença vai ser em regra facultativa. A exceção está aqui. Se o interrogatório é de um corréu que é delator, a presença do advogado dos réus delatados é indispensável. Então, nesse caso, tem que exigir a presença dos advogados dos réus delatados, porque na colaboração premiada, o delator ele adere à acusação em troca de um benefício entre as partes ali, que é homologado pelo juiz da causa. Então, normalmente, o delator ele vai prestar contribuições à persecução penal, incriminando algum corréu ou mais de um corréu, razão pela qual os seus advogados devem acompanhar este ato, tá? Então, para a prova, se o advogado do corréu não comparece ao interrogatório do delator, vai ter uma nulidade? Depende. Ó, se o corréu ele foi delatado no interrogatório e seu advogado não estava, sim, vai ter nulidade. Mas se o corréu ele não foi delatado no interrogatório, não tem nulidade, porque não teve prejuízo, tá? Pergunta da prova que eu acho que vem: condução coercitiva no interrogatório. Criaturas, condução coercitiva tem finalidades. Visa o quê? O interrogatório, reconhecimento de pessoas, identificação. Beleza. Tivemos a DPF, né, no qual o relator era o Gilmar Mendes, lá em 2017. Uma medida liminar proibiu a condução coercitiva para interrogatório. Argumentos, né, se você quiser deixar sua resposta bem feita. O STF entendeu que a condução coercitiva viola a liberdade de locomoção e viola a dignidade da pessoa humana. Então, caso seja determinada a condução coercitiva de investigados ou réus para interrogar, essa conduta ensejará algumas responsabilidades. Responsabilidades disciplinar, civil, penal do agente ou da autoridade, a ilicitude das provas que foram obtidas, a responsabilidade civil do Estado. Porém, cuidado com a pegadinha. A condução coercitiva ela continua sendo cabível para outras hipóteses, exceto o interrogatório. Não sou obrigada a ter que ir no interrogatório como réu, tá? Cuidado, tivemos lá a Lei 13.869, que é a Lei de Abuso de Autoridade de 2019, que trouxe um tipo penal para nós. Então, conduzir de forma coercitiva investigado ou testemunha quando for descabida ou sem prévia intimação é crime de acordo com a Lei de Abuso de Autoridade, está lá no artigo 10 dessa lei, tá? Observação e cuidado. Ainda é perfeitamente possível a condução coercitiva de vítimas, porque elas não têm o mesmo status de investigado ou testemunhas lá no molde do artigo 201 do Código de Processo Penal. Beleza. Interrogatório, né, por videoconferência. Será que isso é possível? Pessoal, interrogatório por videoconferência é possível, porém tem um caráter excepcional. Ou seja, só vai ocorrer em alguns casos específicos e a sua realização vai depender de uma decisão fundamentada do juiz, devendo as partes ali serem intimadas com 10 dias de antecedência. Verifiquem o artigo 185 do Código de Processo Penal. É também obrigatória a presença dos advogados do réu, seja no presídio, seja no fórum, lá no artigo 185, e também o ato por videoconferência, ele tem que atender algumas finalidades que estejam previstas ali no 185, parágrafo 2º. Prevenir o risco à segurança pública, né, no caso de réu preso, ou viabilizar a participação do acusado no ato processual, né, então pode se referir aí a réu solto, para impedir a influência do acusado no ânimo ali da testemunha ou da vítima, ou para poder responder a uma questão gravíssima de ordem pública, tá? Beleza. No interrogatório rolou confissão, o que acontece? Confissão, artigos 197 a 200 do Código de Processo Penal, tem uma natureza de atenuante genérica, lá do 65, inciso 3 do Código Penal, tá? Então, o artigo 197 do CPP fala assim: o valor da confissão se aferirá pelos critérios dos outros elementos de prova e o juiz ele tem que confrontar a confissão com as outras provas no processo, verificando se existe entre ela e as demais provas compatibilidade ou concordância. Então, é pacífico na nossa jurisprudência a impossibilidade de condenação apenas na confissão, sem que seja confrontado com outras formas de prova que confirmem o que aconteceu ou que digam que não aconteceu. Súmula 545 STJ, tá?
Pessoal, confissão ela pode se chamar de confissão simples, o acusado confessa tudo, não traz nenhuma tese de defesa. Confissão qualificada, o acusado confessa o delito, mas traz algum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito de punir. Exemplo, excludente de licitude, estado de necessidade, legítima defesa. Temos algo que chamamos de confissão ficta ou confissão presumida. Não existe no nosso processo penal, tá? No processo civil existe, decorrente da revelia, mas a presunção não ocorre no processo penal, até mesmo por conta do direito ao silêncio. Mas a revelia, será que ela existe? Depende. Temos 2 artigos importantíssimos, leiam, 366 e 367 do CPP. Se o acusado ele for citado por edital e ele não comparecer, não constituir advogado, vão ficar suspensos o processo e também o prazo prescricional, não vai ter revelia. Mas se o acusado ele foi devidamente citado ou devidamente estimado pessoalmente e ele não quis comparecer, será decretada sua revelia do 367. Temos outra confissão chamada de delatória, né, que é conhecida como chamamento de corréu ou delação premiada. Para a jurisprudência do Supremo, uma delação premiada por si só também não é fundamento idôneo para condenar alguém, devendo respaldar essa delação com outros meios comprobatórios. Confissão está lá no artigo 200, falando para nós que a confissão ela é divisível, retratável, sem prejuízo do livre convencimento do juiz, fundado no exame das provas em conjunto. Ato divisível quer dizer que o acusado pode confessar um delito, negar os outros, por exemplo. E o juiz ele pode considerar verdadeira apenas uma parte da confissão, não valorando a parte que ele considerar mentirosa, né? Então, por exemplo, o juiz ele aceita que o fulano confessou o ato, mas não aceita o que ele diz sobre a excludente de culpabilidade, sobre a excludente de ilicitude, tá? Sobre a testemunha, o que eu quero falar com vocês? O artigo 212 estabeleceu uma forma de inquirição direta para testemunhas. É o que a gente chama de sistema de inquirição direta ou cross-examination, tá? Inclusive, cross-examination já caiu na prova com essa palavra. A ideia é que o depoimento não seja conduzido pelo juiz, mas pelas partes. E o juiz ele vai intervir só quando excepcionalmente precisar complementar. Então a regra é que as perguntas elas são formuladas diretamente pelas partes, Ministério Público e Defesa, para as testemunhas. Primeiro, entendam, quem é que começa perguntando? Criaturas, quem arrolou a testemunha? Então, por exemplo, na denúncia, o Ministério Público arrolou 2 testemunhas, Carlos e Fernando. A defesa, na resposta à acusação, arrolou uma testemunha, que é o André. Então, no momento da IJ, quem que vai ser ouvido primeiro? Quais testemunhas? Do MP da denúncia ou da resposta à acusação da defesa? Gente, Carlos e Fernando, o do MP. Tá, foi o primeiro que rolou. Agora, quem que primeiro fará as perguntas para essas testemunhas? O Ministério Público. Quando o Ministério Público acabar de perguntar, a defesa ela vai ter direito de fazer as suas perguntas e, por fim, o juiz vai poder complementar essas perguntas se houver pontos que ele entende que não foram esclarecidos, ok? Agora, depois de serem ouvidas todas as testemunhas de acusação, serão inquiridas as testemunhas de defesa. Então, no exemplo que eu dei, somente o André, que ele arrolou lá na resposta à acusação. Então, quem primeiro que vai fazer as perguntas pro André? Essa testemunha da defesa. Gente, é a defesa, tá? Então, quando a defesa terminar de perguntar, o Ministério Público ele vai ter direito de formular questionamentos e, no final, o juiz vai poder complementar essas perguntas se houver pontos que não foram esclarecidos. Para a prova, o que é interessante nisso? O que acontece se o juiz ele não obedecer essa regra que eu acabei de contar? O que ocorre se o juiz iniciar as perguntas inquirindo a testemunha antes das partes, por exemplo? Pessoal, aí é uma tese de nulidade relativa. E o reconhecimento dessa nulidade vai depender da demonstração de prejuízo da parte que está alegando. Artigo 563 do Código de Processo Penal, tá? Então é essencial para alegar essa nulidade. Outro aspecto que pode vir é sobre depoimento policial. Será que depoimentos de policiais podem fundamentar uma condenação? Pode. A defesa ela pode demonstrar, no caso concreto, que as testemunhas elas não têm imparcialidade, tá? Então a regra é que pode? Pode. Tá? A gente pode utilizar depoimentos dos policiais para fundamentar essa sentença, mas a defesa ela tem a opção de quê? De demonstrar ali vocês, no caso que é questão de eu, que essa testemunha, esse policial não tem imparcialidade, tá? Então aquele depoimento não tem que ser recebido, beleza? Próximo, busca e apreensão. Gente, busca é uma diligência que tem o objetivo de encontrar, seja lá pessoas ou sejam coisas, né? Por um outro lado, a apreensão ela visa constrição.
Ou seja, a pessoa ou a coisa será colocada sob custódia do Estado. A busca ela pode ser domiciliar ou pessoal. Busca pessoal é toda busca que não for domiciliar. Então, exemplo, uma busca dentro de um veículo, né? Quando esse veículo não for usado como casa. Nesse caso, não precisa de autorização judicial. Já, artigo 244 CPP. Já a busca domiciliar é a busca feita em casa, tá? Cuidado. A apreensão de documentos de interior de veículo constitui uma espécie de busca pessoal, então ela não necessita de autorização judicial para isso, quando houver ali fundada suspeita de que no interior do veículo estão sendo escondidos elementos que são necessários a fatos investigados. Mas nós temos uma exceção aqui, que eu queria falar pessoalmente. Será necessária essa autorização judicial quando o veículo for destinado à habitação do indivíduo. E como que eu vou saber se é habitação? Fácil. É trailer, cabine de caminhão, barco, quando se inserirem no conceito jurídico de domicílio, tá? Então tem que verificar no caso concreto. O entendimento da STJ, gente, é no sentido de que a realização da busca pessoal só pode ser feita por policiais, não é lícita a busca por pessoas que não sejam policiais. Então é ilícita a revista pessoal que é realizada por agentes de segurança privada do shopping, por exemplo, e aí as provas serão ilícitas e as decorrentes delas também. Sobre a busca domiciliar, a gente tem que entender o que é casa. O Código de Processo Penal fala que casa é qualquer compartimento que esteja habitado, aposento ocupado de habitação coletiva ou compartimento que não é aberto ao público, onde alguém exerce a sua profissão ou sua atividade. Aqui que é o ponto interessante que a gente vai falar já, tá? Agora, o que não é casa? Hospedaria, por exemplo, hotéis, né? Estalagem ou outra habitação coletiva enquanto estiver aberta. Segundo, taverna, casa de jogo ou outras questões do mesmo gênero. Gente, de acordo com o STF, os estabelecimentos empresariais, eles podem ser considerados como casa quando não forem abertos ao público. Viu como que é interessante isso que eu falei pra vocês? Além disso, gabinete de delegado de polícia e escritório de advocacia são considerados domicílios e estão sujeitos a essa norma como se casa fosse. Por que é importante saber disso? Porque a eventual violação, gente, vai ser crime de violação de domicílio do artigo 150 do Código Penal. O ingresso e a permanência sem autorização no gabinete de delegado de polícia, por exemplo, embora faça parte de um prédio público ou de uma repartição pública. Então, presta atenção no exemplo. Vai falar lá. Dezenas de manifestantes foram na delegacia da Polícia Federal cobrar agilidade na conclusão de um inquérito. Como essas pessoas não foram recebidas, eles decidiram invadir o gabinete do delegado. A pergunta é, que crime é esse? Violação de domicílio. Violação de domicílio, tá? Outra coisa que tivemos em 2020, não há nulidade na busca e apreensão, foi feita pelos policiais sem mandado judicial em apartamento que não tem sinais de habitação, nem de forma transitória, nem eventual, se tiver uma ausência aparente de residentes no local ali e a gente tiver alguma suspeita que aquele imóvel é usado para a prática de algum crime que seja crime permanente, que se prolonga ao longo do tempo, exemplo, sequestro, tá? Mas, de todo caso, a operação ela tem que ser registrada em áudio e vídeo e preservada enquanto a prova, né, precisar ser necessária ao processo. Violação de todas essas regras e condições para o ingresso do domicílio alheio vai resultar no quê? Na ilicitude das provas obtidas em decorrência da medida e as demais provas que decorrerem dela por conta da causalidade e, evidentemente, com a responsabilização penal, né, daquele agente público que realizou a diligência. Além disso, o mandado de busca e apreensão só pode ser executado durante o dia, mas se tiver flagrante delito, desastre, necessidade de prestar socorro, é possível afastar essa garantia de inviolabilidade domiciliar. O Supremo Tribunal Federal entendeu que isso é flexível, entendeu que de forma excepcional, no caso de interceptação ambiental, é possível o ingresso no período noturno para poder, óbvio, garantir a efetividade da medida, tá? Não podem ser admitidos mandados de buscas genéricos ou coletivos, eu tenho que colocar no mandado o que eu quero, o que eu estou buscando, tá? Embora isso não seja permitido, não existe, pessoal, a obrigação legal, a exigência de que um mandado de busca e apreensão detalhe o tipo de documento a ser apreendido. Ainda que seja de natureza sigilosa, mas eu tenho que colocar que são documentos, por exemplo, tá? Além da ordem judicial, a autorização expressa do morador para a busca e apreensão é possível também ser uma exceção da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar.
Então, para ser válido, o consentimento ele tem que ser dado pela pessoa que tem poder de dispor da intimidade e também da vida privada daqueles que residem ali dentro. Então, é possível que haja divergência ali entre os moradores que estão presentes. Se houver divergência, vai prevalecer sempre o dissenso, porque a gente não pode dispor da intimidade do outro. Então, o STJ entendeu ser válida a autorização expressa para busca e apreensão se concordarem, tá? E em sede de empresa investigada, também é possível por intermédio do representante daquela empresa, né? Então, o representante pode permitir a busca e apreensão, ainda que ausente o mandado, porque ele simplesmente permitiu a entrada. Fechado? Pessoal, é isso. Próximo bloco tratarei sobre outros assuntos importantes para dentro do procedimento. Fiquem ligados, deem uma lida no material que lá estão indo tudo que vocês precisam saber sobre isso. Façam um link sempre do e-book com a videoaula. Fechou? Até já!